Muito boa noite, meus queridos amigos do Anjos da Noite, meus amigos, minhas amigas, muita paz, muita luz a todos vocês. E é novamente uma alegria nós estarmos juntos para poder estudar um pouquinho mais sobre essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita. E hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre as normas da vida espiritual. É muito comum nós pensarmos: para onde vamos? Qual é a nossa verdadeira vida? Para nós espíritas, a verdadeira vida para a qual todos indistintamente nos encaminhamos é a vida espiritual. E suas normas são uma consequência das leis que a regem. Se nós acreditamos que somos espíritos imortais, estamos vinculados a normas, às leis divinas. E para a nossa evolução e chegarmos até a nossa perfectibilidade, precisamos estar seguindo essas leis da vida espiritual. Nessa vestimenta densa, do nosso corpo material, que nós somos prisioneiros, nós estamos como passageiros. E neste momento que estamos encarnados, nós devemos ficar atentos para as tarefas que viemos desenvolver na viagem de aprendizado. Porque quando nós estamos encarnados, nós acabamos nos iludindo muito com as questões da matéria e às vezes nós nos afastamos das questões espirituais. E se a nossa verdadeira essência é espiritual, nós precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes à nossa vida espiritual, aos cuidados e ao zelo que nós devemos ter para que nós possamos estar seguindo essas leis da vida espiritual. Vamos abordar resumidamente uma revisão dessa unidade. Vamos falar um pouquinho das leis naturais do plano divino. Essas leis, elas são eternas, elas são perfeitas e imutáveis. Diferente das leis dos humanos, porque as nossas leis elas vão mudando na medida que a sociedade vai evoluindo, na medida que a sociedade vai mudando, essas leis também acabam mudando. As leis do plano divino não, elas são imutáveis e perfeitas. Portanto, elas são eternas. Nós vamos falar um pouquinho hoje da lei da evolução associada ao plano divino, lei do trabalho, lei da justiça, lei do amor, que regem a nossa jornada enquanto espíritos encarnados ou desencarnados. Não há como conceber a eternidade da vida sem progresso e sem responsabilidades, admitindo a sobrevivência eterna do espírito. Daí conclui-se a existência da evolução. Como nós podemos falar de lei de evolução se nós não concebermos a vida como eterna? Se existe uma eternidade da vida, se o espírito é eterno, esse espírito não pode estar reencarnando sem ter progresso e sem ter responsabilidade nenhuma. Então, nós observamos a história da humanidade, nós percebemos toda a marcha evolutiva do ser humano. E é uma comprovação de que nós, a cada reencarnação, estamos evoluindo cada vez mais. Qual é a vida verdadeira? Entender que a verdadeira vida é a do espírito livre e não encarnado que está cativo na matéria. Cabe a nós, na medida que nós conseguimos evoluir mais, nós vamos compreendendo que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós estamos aqui passando uma experiência material, mas nossa essência é espiritual. Então, na fase que nós estamos encarnados, que é a fase da matéria, essa fase é provisória e temporal. Quando nós desencarnamos, retomamos a pátria espiritual e lá nós estamos na fase espiritual que é permanente e eterna. Enquanto encarnados ainda somos seres espirituais, A diferença é que enquanto encarnados nós vestimos o nosso corpo físico,
que é necessário para que nós possamos sobreviver aqui no planeta. Entender as reencarnações é essencial para a compreensão da vida, estabelecendo relação entre as causas do passado que se refletem no presente, cabendo ao ser humano perceber sua responsabilidade em tudo o que faz, a lei da causa e efeito, percebendo a grandeza e a perfeição do plano divino. Se nós concebemos que a verdadeira vida é espiritual, se nós concebemos que há uma evolução dos espíritos, nós só poderemos entender como tudo isto se processa, quando tudo isso acontece, compreendendo as reencarnações e a relação que essas reencarnações têm com o passado, com o nosso presente, como vão se refletir também no nosso futuro. Então, o ser humano, ou o espírito, enquanto encarnado, ele é responsável por tudo aquilo que ele faz, porque tudo que nós plantamos, nós inevitavelmente colhemos. O espírito progride se cessar e quanto mais sem cessar, e quanto mais se aproxima do plano divino, mais feliz se sente. Como que nós podemos estar percebendo que nós estamos progredindo? Quanto mais feliz nós nos sentimos, mais nós nos aproximamos do plano divino. O feliz não é um feliz por coisas materiais, é um estado de felicidade que vem do nosso eu interno, do nosso ser mais profundo. Então, quanto mais nós conseguimos nos aproximar daquelas leis que são colocadas por Deus, mais nós vamos estar evoluindo e mais estamos nos aproximando do plano divino. É óbvio que ainda estamos num planeta de provas e expiações, portanto ainda temos muito, a caminhar nessa jornada evolutiva, mas o importante é um passo de cada vez e não parar, ter a certeza que vamos sempre, sempre, sempre conseguindo mais, com a persistência, com a fé. O princípio das reencarnações estabelece as causas do passado que se refletem no presente e as relações de causa e efeito. Você colhe o que você planta. Quais são as características do homem evoluído? Todos nós estamos caminhando para uma humanidade evoluída. E como nós podemos saber que esse homem é evoluído? Quando nós tivermos bondade. O que é bondade? Bondade em tudo que nós vemos, sabe? Aquele olhar puro, sabe? Aquele que Jesus coloca no Evangelho. Vinde a mim, as criancinhas, porque a criança ela tem um olhar bondoso em tudo, ela tem um olhar amoroso. Então, essa bondade em olhar tudo, buscar, sabe, sempre o bom naquilo que a gente vive, naquilo que a gente rodeia. A outra característica é o perdão. O homem evoluído, ele perdoa a si mesmo, ele perdoa o próximo, ele perdoa o seu inimigo, ele não alimenta ódio e nem vingança. Esse é um outro ensinamento que Cristo nos traz, Quando ele diz que nós devemos até apresentar a outra face. Que Cristo quer nos dizer quando ele diz que a gente deve oferecer a outra face? Que nós devemos mudar a paisagem, que nós não devemos pagar o mal com o mal, que o mal a gente paga com o bem. E quando Cristo nos fala do perdão, ele nos fala que o perdão não é esquecer o que o outro fez, é tirar de nós o sentimento negativo que fica dentro de nós. A outra característica do homem evoluído é a humildade, juntamente com a pureza do coração. É aquela humildade que nos traz mansuetude, que faz com que nós construamos a paz, com que a gente olhe as coisas realmente com singeleza, com pureza, com um espírito de bondade.
o desprendimento. O que é o desprendimento? É não nos prendermos nas coisas materiais, é nos doarmos e doarmos para o progresso de todo. Esse doação para o progresso de todos não é em si só praticar aquela caridade que é até fácil de fazer, de doar uma roupa, doar um alimento, mas é aquele desprendimento nosso enquanto ser humano de fazermos muito mais, de doarmos de nós, fazer um trabalho voluntário, a dar uma palavra de conforto para um desconhecido, abraçar alguém que esteja precisando. Então, este trabalho de desprendimento, ele também faz parte deste homem evoluído. Este homem evoluído, ele também está submetido à lei do trabalho, assim como nós estamos submetidos à lei do trabalho. A gente sabe que não adianta ficar ali de braço cruzado, né? E na nossa zona de conforto, falando assim, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Realmente, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, em face à lei do trabalho, devemos ter sempre presente que o esforço é o móvel da evolução. Não existe evolução sem trabalho, bem como o fator que lhe assegura o mérito. Portanto, essa caminhada se faz através do trabalho. E Chico Xavier já dizia, né? Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com suas mãos desocupadas. Tem até um ditado que diz, né, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, a gente tem que procurar sempre preencher o nosso tempo com ações positivas, com pensamentos positivos e agir, procurar fazer coisas que beneficiem a nós e ao nosso próximo. Perante a lei da justiça, que orienta as atividades humanas dentro da lei do trabalho, né, porque a lei do trabalho e da justiça são leis unidas, conduzindo para a meta final da evolução da vida espiritual, o trabalho deve ser. Como deve ser o trabalho? Gente, entendam aqui que quando se coloca a lei do trabalho, não é especificamente, eu vou trabalhar numa empresa, mas eu não trabalho, então eu não estou cumprindo essa lei. Não é isso. É um trabalho num sentido muito amplo. É um trabalho humano, né, de fraternidade humana. Então, o trabalho deve ser honesto, um trabalho que não prejudique ninguém. Porque se você faz um trabalho desonesto, vai ter uma lei da justiça. Eu trabalho, eu sou ladrão. Mas você está prejudicando primeiro a si próprio, né? Porque depois você vai ter uma lei da justiça, uma lei de causa e efeito. E segundo, você está prejudicando alguém. Então, honestidade naquilo que se faz. E quando se fala em honestidade, é em qualquer forma de trabalho. Então, vamos pegar o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é um dos trabalhos mais edificantes que tem. O trabalho voluntário, ele tem que ser feito com a alma, com o coração, com a sua boa vontade, porque é um renovar de energias. Parece que quando nós fazemos um trabalho voluntário, toda a espiritualidade vem ali para ajudar a gente a fazer o melhor possível. Agora, quando eu faço um trabalho voluntário para ficar falando para todo mundo, nossa, eu sou boazinha, eu pratico caridade, eu vou todo sábado nos Anjos da Noite, isso não é honesto, né? Você está prejudicando principalmente a você. O trabalho fraterno. O que é um trabalho fraterno? O trabalho ele deve auxiliar a todos, a todos. Isso, inclusive, dentro da empresa, porque há pessoas que gostam de puxar o tapete da outra, que gostam de se envolver em maledicências. Então, todo o trabalho ele deve ter um caráter fraterno, de auxiliar todos os que estão envolvidos. Não importa se é um trabalho numa empresa, se é um trabalho na sua família, se é um trabalho na comunidade, se é um trabalho dentro da casa espírita. Todo trabalho ele tem que ter esse sentido de fraternidade.
deve ser um trabalho coletivo. Hoje o mundo, né, requer uma coletividade. Tanto é que as próprias empresas, as grandes empresas, quando elas fazem os exames, né, os testes de admissão, eles realizam atividades em grupo para ver como as pessoas conseguem trabalhar em grupo, porque nós não somos sozinhos, nós não construímos nada sozinhos, nós trabalhamos no grupo, nós somos seres que dependem dos outros seres, todo mundo precisa de todo mundo. Então, quando um trabalho é realizado por todos, nós conseguiremos grandes obras da edificação social. Esse trabalho deve ser útil, um trabalho que objetiva a evolução espiritual, individual de cada um de nós e também da coletividade, e perseverante. A perfeição jamais será atingida sem a perseverança. Então é importante que a gente persevere em estar fazendo o nosso trabalho o melhor possível, seja ele qual for, seja o trabalho para que você necessite para ter uma renda para pagar suas contas, para cuidar da sua vida, ou seja o seu trabalho de assistência numa casa espírita, ou seja o trabalho que é para ir visitar um doente, para ir num orfanato, enfim, tudo isso é visto como uma forma de trabalho no plano espiritual. A cada um será dado conforme as suas obras. Isso Jesus já nos falava. Então, nós recebemos aquilo de acordo com o que nós praticamos. E Paulo, ele dizia, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aquilo que eu semear, eu também vou colher. Isto é, segundo as suas ações e, portanto, os seus pensamentos e os seus sentimentos, pois esses os fatores que determinam a orientação e orientam as ações. Lembremos que a misericórdia divina está sempre ao nosso lado, favorecendo nossa marcha evolutiva e fortalecendo nossa fé, que nos auxilia a aumentar a vontade de vencer. Trabalhemos, pois, que o céu ajudará. Nós nunca estamos sozinhos. Primeiro que nós temos o nosso mentor espiritual, que está sempre conosco, sempre nos orientando, sempre nos ajudando. É sempre importante nós estarmos em sintonia com esse mentor espiritual, agradecendo, abraçando, envolvendo, orando por ele, pedindo para ele nos dar sabedoria, nos orientar. E fora, né, o nosso mentor espiritual, nós não temos nem ideia de quantos espíritos de luz, de quantas fraternidades, Jesus, Maria, o próprio Deus está ali nos fortalecendo para que nós possamos vencer as nossas batalhas. E no Evangelho nós encontramos, né, trabalhemos, pois que o céu ajudará. É o que eu tinha comentado no começo, não adianta eu ficar com os braços cruzados esperando Deus. Deus me ajuda, Deus ajuda, mas a gente tem que começar se ajudando, porque se nós não tivermos atitudes, se nós não nos ajudarmos, nós não vamos receber do céu. É necessário que haja mérito. Jesus dizia o quê? Que a cada um será dado conforme as suas obras. Sem obras, então não há ajuda. Aceitar pacificamente e realizar com dedicação todo o trabalho que a vida nos oferece. Tendo prudência, pois assim como é errado cruzar os braços e nada fazer, também devemos fazer o que está dentro da nossa capacidade. Deus não dá o frio maior que o cobertor. A aceitação daquilo que nos cabe fazer é de profunda importância. Eu vejo assim pessoas que reclamam muito do seu trabalho, amaldiçoam o trabalho, reclamam dos companheiros, levantam já de manhã de mau humor porque tem que trabalhar. Outras pessoas que já reclamam do domingo, nossa, amanhã começa de novo, tem que trabalhar.
e não expressam um sentimento de gratidão. Quantas pessoas nós vemos hoje desempregadas, necessitando de um trabalho, e outras que têm, ficam revoltadas porque têm que trabalhar. O trabalho é uma bênção, o trabalho é divino, o trabalho traz a evolução do ser humano, a evolução do planeta e a nossa evolução espiritual. Então, não importa qual o trabalho se realiza, todo trabalho é importante desde que seja feito com amor, com dedicação. Então, da mesma forma que nós temos que trabalhar com amor e dedicação, né, é errado a gente ficar lá de braço cruzado sem fazer nada. Mas a gente também tem que fazer aquilo de acordo com a nossa possibilidade. Porque tem gente que quer fazer tudo e aí se embanana, não dá conta. Então, Deus não quer nem pouco nem muito. Deus quer exatamente aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Portanto, Ele não dá a nós o frio maior que o cobertor. Façamos a nossa parte, sempre com dedicação, com esforço e com amor. E a lei do amor, né? Olha, eu trouxe essa imagem aqui das formigas, porque as formigas elas trabalham sempre junto, todas elas trazendo uma fraternidade entre elas, uma coletividade. Então existe uma união muito grande nelas enquanto uma sociedade, uma união para a realização de um trabalho. E além disso, a gente vê que nós podemos trazer essa imagem como se essas formigas fossem cada ser humano, né? Praticando cada um a sua parte com muito amor. Então, nesse sentido, pensar e agir sempre no sentido de fazer bem, fazer o bem e do bem querer. E aí nós lembramos do ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Então, sempre devemos pensar, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e aí vai, nossas palavras, elas sempre tem que ter o sentido de fazer o bem. E esse fazer o bem e querer bem, ter um sentimento bom. Auxiliar o meio em que vivemos na marcha evolutiva. Também é uma forma de amar quando nós auxiliamos a nossa sociedade, a nosso bairro, a nossa comunidade, o nosso condomínio, o nosso planeta. Porque quando nós participamos, né, com amor dessa construção, dessa evolução, nós estamos colaborando para um planeta melhor. A mudança que nós queremos no nosso planeta, ela começa em nós. Quando nós falamos que eu quero um planeta de paz, então essa paz tem que começar em nós. Nós construímos a paz. A lei do amor ainda traz para nós a solidariedade e fraternidade, a coletividade. Nós ainda somos muito individualistas, nós ainda somos muito egoístas, nós ainda pensamos muito em nós, primeiro eu, meu, e a lei do amor traz que nós devemos ser solidário, a coletividade, e sermos fraternos, a coletividade. O amor é um exercício diário. E como ainda estamos aprendendo a amar, cometemos deslizes e nem sempre acertamos. Portanto, vamos desenvolver em nós a humildade para reconhecer nossas falhas e corrigi-las, e coragem para pedir perdão aos prejudicados. O que é o amor? É um exercício diário. Isso significa que nós devemos praticar o amor todos os dias, em todas as oportunidades que nós tivermos, na hora que nós levantamos, na hora que nós vamos dormir, trazendo esse hábito do amor em tudo que nós vamos fazendo durante o dia. Nós erramos muito, todos nós aqui somos espíritos em evolução. Então nós erramos, nós cometemos deslizes, às vezes a gente erra e não quer admitir que errou, mas faz parte.
Então, para nós podermos desenvolver essa lei do amor, nós devemos começar a desenvolver em nós a humildade. Para quê? Para reconhecer que nós erramos e ter coragem, sabe? Eu errei, me desculpa, foi sem querer, vou procurar acertar da próxima vez, né? Procurar se corrigir, evitar. Quando eu percebo que eu fui grosseiro ou que eu falei de uma maneira indevida com uma determinada pessoa, pedir desculpa para essa pessoa, aprender também a perdoar, pedir perdão para as pessoas e também nos colocarmos na situação de perdoar os que nos ofendem, né? Porque lá no Pai Nosso a gente diz perdoar assim como nós perdoamos, né? A quem nos tem ofendido. Então nós precisamos também aprender a perdoar o outro, através primeiro do auto-perdão, porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu dou a mim. Eu não posso dar amor se eu não me amo, eu não posso dar perdão se eu não me perdoo. Então, perdoar não é deixar de reconhecer um erro, é não guardar um ressentimento, é não ter atitude de violência, atitude de vingança, é ajudar o ofensor se ele vier te procurar, pagar o mal com o bem. É estar sempre vigilante. E vigilância é uma coisa muito importante, porque como nós estamos encarnados num mundo material e cheio de coisas ilusórias, nós vamos muitas vezes nos afastando da nossa missão espiritual. Então, vamos procurar estar sempre atentos para substituir o egoísmo pelo altruísmo, a ignorância pelo conhecimento, a vaidade pela simplicidade, o orgulho pela humildade, a maledicência pelo silêncio caridoso e a ociosidade pelo trabalho. Estudemos o Evangelho com o cérebro e procuremos senti-lo com o coração, vivendo em nossa vida todos os dias. Nós, espíritas, habitualmente fazemos o Evangelho, mas o mais importante do Evangelho é nós colocarmos em prática o que Cristo nos propõe nos seus ensinamentos, porque o Evangelho ele é o nosso código de conduta moral. Então ele contém as normas divinas da vida e ele é o caminho e a verdade que nós precisamos conhecer. Façamos a reforma dentro de nós mesmos para podermos ser úteis ao nosso lar, à sociedade e à humanidade inteira. Um dos grandes propósitos da Escola do Aprendizes do Evangelho é nós fazermos a reforma íntima. A reforma íntima, ela tem que acontecer a vida inteira, não é só enquanto nós somos aprendizes, porque, na verdade, nós somos aprendizes desde que nós nascemos até quando nós morremos, né? Nós estamos encarnados como alunos. Devemos lembrar que a Terra é uma grande escola e que estamos aqui para aprender e que quando não aprendemos, as lições se repetem. Então, esta reforma, ela tem que estar acontecendo sempre. Estarmos vigilantes naquilo que nós pensamos, no que nós fazemos, no que nós falamos, irmos nos percebendo para nós podermos nos melhorarmos e ajudar o que nós pudermos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, na sociedade e na humanidade como um todo. Podemos começar todo esse caminho buscando Cristo como modelo de amor, porque ninguém vai ao Pai senão seguindo suas pegadas luminosas. Então, sempre que eu precisar ter alguma referência, que eu busque em Cristo. E onde eu busco essa referência de Cristo? No Evangelho. A beleza das pessoas está na capacidade de amar e encontrar no próximo a continuidade do seu ser. Olha isto que importante. Quando nós conseguimos entender o outro como a nossa continuidade, a nossa capacidade de amar ela aumenta, porque nós somos irmãos, filhos de Deus. Então, se nós conseguimos perceber o outro, a continuidade do seu ser, como
o filho consegue perceber isso o filho percebe isso no pai, o pai percebe no filho, nessa relação familiar. Nós vemos que aqui todos na Terra formamos uma grande família espiritual. E também reconhecer que nesta vida você estará sempre precisando de alguém e sempre terá alguém precisando de você. Então ninguém aqui é autossuficiente. Todo mundo precisa de todo mundo. Então é importante que nós tenhamos a humildade de reconhecer que ninguém é autossuficiente e que da mesma forma que eu posso precisar de ajuda, eu também posso ajudar alguém. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Fenelon, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. O amor é de essência divina. Então, se todos nós, somos filhos de Deus, há em todos nós essa essência de amor, porque nós temos a essência divina dentro de nós. Então nós também temos a essência do amor que estamos aos poucos nas nossas reencarnações aprendendo a desenvolver. Sinto-me honrada e grata pela oportunidade de aprendermos juntos. A cada aula que eu estou junto com vocês, eu consigo aprender um pouco mais. Então, agradeço muito essa oportunidade de ser aluna. É tão bom ser aluno. Que o Divino Mestre esteja sempre nos fortalecendo e concedendo-nos sabedoria para trilharmos nossa jornada pela espiritualidade. Gratidão a cada um de vocês, meus queridos amigos. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz e muita luz, e fiquem na paz de Cristo,